Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no Vasco peca na eficiência em primeiro jogo atuando em São Januário pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 e sai derrotado. Mesmo criando de forma intensa durante boa parte do primeiro tempo, o Vasco conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro após um tropeço contra o Bahia dentro de sua própria casa. Os cruzmaltinos decepcionaram os mais de 20 mil torcedores que estiveram presentes para acompanhar o Gigante em mais uma partida, dessa vez em São Januário pela primeira vez no campeonato. A eficiência foi o grande assunto levantado principalmente na coletiva do técnico vascaíno, que confirmou que faltou muita eficácia para que o cruzmaltino conseguisse um resultado melhor ainda durante o primeiro tempo do jogo. Abre aspas, a eficiência é algo que tem sempre um peso bastante determinante no resultado. Nós conseguimos criar um bom número de oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguimos convertê-las. Eles tiveram uma bola no começo do jogo. No segundo tempo, eles conseguiram vir com uma postura de se esperar mais e fizeram um bloco mais baixo. Tentamos encontrar soluções, até também por ser uma situação nova no campeonato. O fato de estarmos atrás no resultado. Ficamos ansiosos, erramos muitos passes, não tomamos boas decisões. Faltou o último passe. Conseguimos chegar ao fundo com o Puma e colocar uma bola na área, mas faltou concluir de uma maneira mais eficaz, fecha aspas, disse o técnico vascaíno ao comentar mais sobre a partida em que saiu derrotado para o time do Bahia na terceira rodada do Brasileirão. O zagueiro e capitão Léo também foi outro que comentou bastante sobre este duelo contra o Bahia. Abre aspas, foi um jogo bastante complicado, onde o Bahia aproveitou um contra-ataque e fez a abertura do placar. No segundo tempo, conseguiu segurar bastante esse resultado. É sempre difícil falar depois de um revés. É um sentimento ruim, fecha aspas, disse o camisa 3 e capitão do Vasco neste início de Campeonato Brasileiro. O Vasco continua ainda na primeira página do Campeonato Brasileiro, porém conheceu a sua primeira derrota e atualmente está na nona colocação. Jogador interage em publicação do Vasco nas redes sociais e leva a torcida que parte para movimentações. No mundo do futebol, uma interação nas redes sociais pode ser o suficiente para movimentar uma torcida. Foi o que aconteceu recentemente quando o zagueiro Lianco, que atua no Southampton da Inglaterra, curtiu uma publicação do Vasco. Simples ação do jogador que chamou bastante a atenção dos torcedores, que começaram a especular sobre uma possível transferência do atleta para o clube carioca no meio do ano. O jogador, que atua no futebol inglês desde 2021, tem 26 anos de idade e também tem passagem pelo futebol da Itália na Europa. O jogador é revelado pela equipe do São Paulo, onde surgiu para o time profissional. É importante lembrar que ainda no início da janela de transferências, a primeira, Lianco já esteve na lista de reforços do Vasco e chegou a ser contatado, mas a transferência não pôde se concretizar porque os ingleses não liberaram o atleta em um negócio por empréstimo. No entanto, a interação nas redes sociais de qualquer forma reacendeu todo esse interesse dos torcedores, que visualizam ele também como um jogador de boa qualidade para fazer a composição da defesa do Vasco para o restante da temporada. No futebol da Inglaterra, durante a atual temporada do campeonato, o jogador tem atuado de forma regular, tem 26 jogos na atual temporada, com uma assistência assinalada até aqui. Seu contrato é válido até o meio de 2025 com a equipe da Inglaterra. Ainda de maneira mais recente, o agente do jogador revelou uma conversa com o Vasco. Abre aspas, conversei com ele sobre algumas equipes, entre elas o Vasco, e me disse também parecer ter um bom projeto para o próximo ano, para olhar com muito bons olhos. Claro, sem descartar os outros clubes que têm interesse no atleta, fecha aspas, disse o empresário do zagueiro. Compartilhe aqui a sua opinião se você acha que o zagueiro Lianco seria uma boa peça para estar sendo inserida no elenco do Vasco ainda em 2023. Comenta sua opinião e fala sobre o jogador.
Barbieri visualiza confronto dificílimo contra a equipe do Fluminense no próximo final de semana, já na quarta rodada do campeonato da Série A. Após o último revés contra a equipe do Bahia dentro de São Januário, o Vasco vai ter que mudar o seu foco rapidamente, pois no próximo sábado já terá um jogo dificílimo pela frente. A equipe de Barbieri vai enfrentar o Fluminense, equipe que vem sendo um dos grandes destaques do futebol brasileiro nesta atual temporada de 2023. Barbieri, ainda na última coletiva, comentou um pouco mais sobre o próximo adversário. O Vasco, que ainda no Carioca enfrentou a equipe do Fluminense, conseguiu neutralizar por boa parte do jogo a equipe comandada por Fernando Diniz, mas ainda infelizmente saiu derrotado nesta partida por erros básicos. Abre aspas, a espera é de um grandíssimo jogo. O Fluminense vem de um revés para o Fortaleza na última rodada, mas até esse último jogo talvez fosse o melhor time do Brasil em atividade atualmente. Jogo muito complicado e difícil, eles têm uma maneira muito particular de estar jogando, mas a ideia é estudá-los e conseguir neutralizá-los para fazermos um grande jogo no Maracanã, fecha aspas, disse o técnico vascaíno Maurício Barbieri, que terá mais essa dura tarefa de comandar a sua equipe em busca de uma boa partida contra o time do Fluminense, que ainda neste meio de semana vai jogar pela Libertadores. O Vasco terá a semana completa para estar trabalhando em cima dessa partida e montar a melhor estratégia para conseguir o máximo de pontos da partida. O jogo está marcado para o próximo sábado, dia 6, às 21 horas da noite, no estádio do Maracanã. Será o segundo confronto entre as duas equipes no ano de 2023. O primeiro foi ainda no Campeonato Carioca. Como que você acha que o Vasco chega para esse primeiro clássico no Campeonato Brasileiro diante de um time um pouco mais estruturado tecnicamente e taticamente como é o do Fluminense? Comenta aí qual sua expectativa para esse primeiro clássico que o Vasco terá no Campeonato Brasileiro, justamente contra a equipe do Fluminense. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.